Olá, eu sou a Adriana Amaral, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do Clique Psique. Hoje nós temos uma convidada especial, em alusão ao Outubro Rosa. Nós vamos conversar com a Gláucia Pina. Ela é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e psico-oncologia, mestre em psicologia pela PUC de São Paulo, com estudo sobre crenças e percepções das mulheres saudáveis sobre o câncer de mama, doutorando em psicologia pela PUC de São Paulo também, com uma tese sobre o empoderamento das mulheres como ferramenta para a detecção precoce do câncer de mama, com apoio do CNPq. Trabalha com mulheres para prevenção e detecção precoce do câncer de mama desde 2012 e faz parte do grupo de pesquisa LELU, Laboratório de Estudos sobre o Luto da PUC de São Paulo, que é coordenado pela professora Maria Helena Pereira Franco. Gláucia, muito prazer ter você aqui, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você, de poder contribuir, né, para o núcleo de vocês, para esse projeto tão bonito, né? E estou aqui para contribuir. E aí, para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo o nosso vídeo qual a diferença da psicologia hospitalar para a psico-oncologia, né? Que a psicologia hospitalar, em geral, é mais conhecida. O que é a psico-oncologia? Uhum. Então, a psico-oncologia, ela vem, né, até dessa inserção da psicologia hospitalar e da saúde, né, em vista dos pacientes oncológicos, e começou a se perceber a necessidade de se ter uma abordagem mais específica para esses tipos de pacientes, né, devido a todo um contexto, né, que é o que estrutura a psico-oncologia. Então, por volta de 1960, isso começa um movimento lá na Argentina, então, dentro da psicologia hospitalar e principalmente a psicologia da saúde, não só especificamente dentro de hospital, né? E aí, em torno de 1970, 74, nos Estados Unidos, né, uma querida, Jean Holland, ela começa a perceber a necessidade de desenvolver mais estudos em relação a tema psico-oncologia já inserido, né, no mercado, já inserido entre os psiquiatras, mais especificamente, que isso nasce da medicina. E no Brasil, especificamente, em 1994, né, 90, 94, por esses anos, começa-se a estruturar também, né, os conceitos da psico-oncologia como uma necessidade para os pacientes oncológicos e as suas famílias. O que a psico-oncologia, né, preconiza é justamente lidar com o paciente nas suas dificuldades devido ao impacto que um diagnóstico de câncer pode causar na pessoa, né, no indivíduo e na família dele. Então, a psico-oncologia ela vem como uma subespecialidade da oncologia para que se possa cuidar e tratar e acolher, né, ter um cuidado mais específico para as questões emocionais do impacto causado do diagnóstico, como eu já disse, e também por conta da sobrevida desse paciente durante o tratamento, por exemplo, né, que nós sabemos que não são, né, muito fáceis, pelo contrário, são muito difíceis, né? Então, se sentiu a necessidade de se ter essa especialidade chamada psico-oncologia. E qual é o status da psico-oncologia hoje aqui no Brasil? A gente tem uma sociedade, né, brasileira de psico-oncologia. Como é que surgiu a sociedade, a organização, né, da psicologia aqui no Brasil? E qual é a importância dessa organização para essa especialidade hoje? Então, a SBPO, né, que é a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, após essa divulgação, essa forma de estudo mais detalhado, mais sólido, né, da psico-oncologia, advindo da Jean Holland lá nos Estados Unidos, né, em 90, isso começa a ter uma estrutura maior dentro do Brasil.
E então começa-se a formar os grupos, as pessoas que começaram a fazer esses estudos, né? E com isso foram se estruturando em organização, né? Que é a SBPO. Então, a SBPO ela tem início, né, com um grupo maravilhoso que até hoje, né, eles são base da SBPO no Brasil, né? E aí a gente tem alguns nomes muito importantes que eu até relacionei, que foram e são pessoas, referências para mim, né? Enquanto psico-oncologistas, né? A gente tem aí a Rita Macieira, né, que é uma querida de São Paulo, Vera Anita Bifuco, também de São Paulo, né, a querida Magui, que foi a primeira presidente, né, da SBPO aqui, claro, aqui no Brasil, né, que é a Maria Margarida Carvalho, né, que nós carinhosamente chamamos de Magui. O Vicente de Carvalho, ele é psiquiatra, ele não é psicólogo, né, e traz uma contribuição fantástica, incrível, com o olhar da psiquiatria, mas com muito respeito, né, e com muita integração com a psicologia. A Maria Helena Pereira Franco, que inclusive é a minha orientadora, que foi tanto do mestrado e agora do doutorado, né, a Maria Helena, ela tem essa ligação, né, muito forte com a questão do luto, que é algo que nós trabalhamos muito dentro da psico-oncologia, né, o processo do luto, né, a gente trabalha, por exemplo, o luto antecipatório, que é quando a pessoa recebe um diagnóstico, né, e ele já se sente ameaçado pela questão da morte, né, desde o diagnóstico. Então, há todo um trabalho de luto também dentro da psico-oncologia, e a Maria Helena, ela é referência nacional e internacional, né? A gente tem a Maria Helena como realmente uma grande referência. A Márcia Stefan, que é daqui do Rio, né? A Márcia já foi presidente, né, aqui da nossa regional Rio de Janeiro, SBPO Rio de Janeiro, né, e já há vários anos, é uma querida amiga, inclusive. A Regina Liberato, que é de São Paulo também, que faz um trabalho belíssimo da psico-oncologia voltada para a espiritualidade, que hoje é algo que está sendo muito falado, muito refletido, né, e muito importante para os pacientes oncológicos, né, essa questão da transcendência, né, nós trabalhamos muito isso. A Luciana Holtz é presidente, cofundadora e fundadora, né, do Oncoguia. Oncoguia é um portal, é uma plataforma de orientação para pacientes com câncer. Então, ali eles trabalham todos os tipos de câncer, tem a área de advocacy, que é muito importante, né, na questão dos direitos, né, há muita luta ali por leis que garantam, né, o direito do paciente oncológico, e a Luciana é precursora desse trabalho no Brasil. Então, a Luciana tem um trabalho belíssimo, belíssimo, extremamente respeitada, né, no nosso país, e faz esse trabalho, né, de luta por políticas públicas que envolvam, né, a qualidade do atendimento, do acesso do paciente oncológico no Brasil, né, na sua relação com a parte política. Então, ela é fundamental e muito importante. A Maria Tereza Veites também é São Paulo e tem um trabalho maravilhoso, né, junto à Abrale, que é uma associação da parte de linfoma, né, de leucemia e linfoma no Brasil, que são tipos de câncer mais complexos, vamos dizer assim. Então, ela tem uma ingerência muito grande. A Ângela Damasio, que é uma querida também aqui do Rio, e a Ângela tem um trabalho muito bonito, sempre fez um trabalho muito bonito com a parte da oncologia pediátrica, né? Então, a Ângela também tem essa importância na história da psico-oncologia aqui no Brasil. Temos a Elisa Maria Perina,
também de São Paulo, e hoje ela é uma das referências em oncologia pediátrica no Brasil, já foi presidente da SBPO também, e tem, assim, uma experiência vastíssima, né, com crianças com câncer, né? A Nelly Aparecida Nucci, que também trabalha essa parte de oncologia pediátrica, tem vários livros publicados, que são referência também dentro da área da oncologia pediátrica, e temos também a Maria Jacinta Benites, né, também uma querida incrível, que trabalha, no modo geral, né, com pacientes oncológicos, e também tem sua entrada e sua referência dentro da SBPO. Então, são todos, né, muito queridos. Hoje, a nossa presidente é a Fabiana Canon, né, tem feito um trabalho muito importante desde o ano passado, a gestão é 2020-2022, perdão. Esse ano nós já tivemos o primeiro congresso luso-brasileiro, né, aconteceu agora no mês passado, em setembro, que foi fantástico, né, tivemos ali presenças de profissionais de referência de Portugal, e aqui também do Brasil, né, fazendo assim um intercâmbio, né, com os nossos patrícios, e foi assim muito muito importante, né? Então a SBPO é essa sociedade, né, criada por essas pessoas incríveis. Hoje nós temos várias regionais. A regional da SBPO Rio hoje é presidida pela Luísa Polessa, né? É uma pessoa muito importante dentro da história da SBPO também. Ela também hoje coordena o curso, a pós-graduação em psico-oncologia na PUC do Rio de Janeiro, juntamente com a Érica Palutino, também é uma psico-oncologista também, muito competente, muito querida. Temos ali regional em todas as partes, né, do Brasil, porque se entende, né, que isso fica mais fácil fazer um trabalho, né, mais conciso, né, um trabalho em que se pegue aquela população ali mais específica. Então, a Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, ela tem assim uma ingerência forte também dentro da área médica, né, dos setores médicos, dentro das sociedades de oncologia que nós temos no Brasil, somos, né, bem respeitados assim nesse sentido, e fazemos um trabalho realmente muito sério para que a gente tenha condições de estarmos mais preparados enquanto profissionais, né, tudo pautado com muita ética, com muito cuidado, né? Precisamos ter esse cuidado com os nossos pacientes oncológicos, suas famílias, e a SBPO busca esse trabalho, né, para que cada um tenha a sua competência, né, atualizada, né, com muito cuidado. Né? Então, esse é basicamente um histórico que nós temos aqui da sociedade, de como começou a psico-oncologia aqui no Brasil. E como é importante você falar dessa regionalização, né, para sair desse eixo Rio-São Paulo, né, que muitas vezes na nossa história a gente fica muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, o Brasil é tão grande, né, e precisa que esse conhecimento também chegue em outros lugares, em outros estados, né? Sim. Essas regionais, por exemplo, nós temos Distrito Federal, nós temos Fortaleza, temos a SBPO Minas, temos a SBPO Nordeste e Norte-Nordeste, que pega também, né, a Manaus, Tocantins, né, e tal. Distrito Federal e Goiânia também, né? Então tem uma regional em Brasília e uma regional em Goiás, em Goiânia, né, especificamente. Tem no Rio Grande do Sul, né, que também abarca ali os psico-oncologistas do Sul, né, tanto Santa Catarina, Paraná.
E eu acho que é isso. Mas, claro, né, a gente fica muito aqui nesse eixo em São Paulo, mas tem sempre reuniões, né, das regionais, cada uma é independente, tem a sua autonomia para criar o seu programa, né, e aí fazer a divulgação, né, da especialidade, e isso realmente é muito importante, porque cada regional, né, cada região do nosso grande Brasil, porque é muito grande, né, tem a sua especificidade, tem as suas dificuldades, tem as suas nuances, né, que vão variar muito. Então, tem um contexto, né, social que vai diferenciar, né, vai ser diferente de um estado para outro. Sim, 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 isso acaba dando uma base, né, e levando um trabalho de uma forma mais imediata, né, com menos lentidão se a gente fosse trabalhar só a nível nacional. Sem dúvida. Né? E aí, você falando desses trabalhos aí maravilhosos, desse monte de gente aí da sociedade, já deu para pensar um pouquinho como que funciona, né? Mas você pode falar um pouquinho para quem está assistindo a gente, como que funciona o trabalho do psicólogo, do psico-oncologista? Como que é o dia a dia? Tá. Então, nós temos o objetivo, né, de trabalhar com o paciente desde o seu diagnóstico, né? O importante é que a gente esteja dando esse suporte por conta do impacto que um diagnóstico oncológico causa, né, no indivíduo. Porque a gente sabe que não é uma doença muito fácil de lidar, a gente sabe que tem suas dificuldades, não só a nível de questões físicas, mas também das questões administrativas, como acesso, né, que é uma dificuldade que a gente pode até falar em outro momento, mais especificamente, da dificuldade que uma pessoa, né, um cidadão tem quando tem um diagnóstico de câncer no nosso país. A nossa abordagem, o nosso trabalho é de estar acolhendo, né, aquele momento difícil, né, que pode ser difícil para aquela pessoa. Alguns lidam de uma forma melhor, outros lidam de uma forma mais difícil. Mas o nosso foco, o nosso objetivo maior é fazer uma interdisciplinaridade, né? Estarmos juntos com toda uma equipe que vai estar trabalhando com este paciente, com a família desta pessoa. Uma questão que trouxe muitos estudos e que, durante esses tempos todos, até hoje, nos ressalta muito a necessidade da atuação de um psico-oncologista quanto à sobrevida desses pacientes, porque ao longo do tempo, né, a ciência veio desenvolvendo e melhorando cada vez mais em termos de medicamento, em termos de recursos tecnológicos, por exemplo, a parte de imaginologia, né, da questão dos exames de imagem, a radioterapia, a própria quimioterapia, né? Então, todos esses contextos, né, de tratamento oncológicos, eles foram desenvolvendo, e com isso a população de pacientes oncológicos, eles foram tendo uma sobrevida maior. Porém, né, ele teve uma história com câncer, ele teve e tem e vai continuar tendo, né? Porque ele precisa passar, a partir daquele momento, a fazer exames que, se ele não tivesse sido diagnosticado com câncer, ele não faria. E aí, como é que ele vai lidar com isso? Então, esse é um outro campo específico de atuação nossa com pacientes oncológicos, que não só no diagnóstico, durante o tratamento, mas após, né, a alta desse paciente, né? Como é que fica o contexto? Como é que fica a realidade desse paciente e dessa família, né? Depois disso tudo. Então, nossa atuação é nesse aspecto, né? Muitos atuam em clínicas oncológicas, né? Hoje nós temos uma variedade, graças a Deus, muito grande de clínicas oncológicas no Brasil, privadas,
né? Então, a gente pode atuar dentro dessas clínicas, inclusive é lei, né? Desde 2000, se não me falha a memória, me perdoem, mas desde no período de 2000, uma lei foi decretada de que toda clínica, hospital que tenha, né, tratamento para pacientes oncológicos, é obrigatório a presença de pelo menos um psicólogo, tá? Justamente por conta do contexto e da dimensão que esse diagnóstico pode trazer em termos emocionais para aqueles indivíduos. Então, isso também ajudou muito, né, para a qualidade emocional, psíquica, né, e até cognitiva dos pacientes oncológicos, né? Uma função, uma atuação que é muito importante da gente dentro de um contexto de tratamento oncológico, por exemplo, é o que a gente chama de interconsulta. É quando o paciente está tendo, por exemplo, o diagnóstico falado pelo médico, né? Aquele impacto emocional naquele momento, né? Ali naquela sala, né? Especificamente com aquele médico, às vezes o paciente, a família fica assim em estado de choque ou fica impactado mesmo, essa é a palavra que a gente usa sempre, e será que aquele paciente está ouvindo mesmo? Será que ele entendeu, né, aquelas palavras que o médico está dizendo? Então, o psicólogo e o psico-oncologista, ele vai ter condições, né, o psico-oncologista especificamente, ele tem condições em termos de conhecimento da doença, de conhecimento do discurso médico, né, para poder trazer para esse paciente numa linguagem que ele possa ter mais entendimento para aquele momento que ele realmente precisa entender o que está acontecendo com ele. Isso é importante emocionalmente e cognitivamente para tomadas de decisões, né, para uma aceitação, para os primeiros passos que vão ter que ser feitos, né? Então, a nossa atuação, ela perpassa por isso aí, por estarmos dentro do contexto da oncologia, né? Como conhecedores de causa, somos profissionais que temos acesso ao conhecimento, inclusive da doença, do processo da doença, dos passos que vão acontecer ao longo de um tratamento, por exemplo, né? Para que, junto ao paciente e à família, nós possamos, vamos dizer assim, traduzir melhor, né, o que está por vir, o que está acontecendo, as dúvidas, né? Porque, enquanto isso, o médico está atendendo um outro paciente, ele está preparando, né, um protocolo de tratamento, que só ele pode fazer, né? Enquanto isso, nós, psico-oncologistas, né, podemos estar junto desse paciente, dessa família, nesse momento, né? E, por exemplo, quando tem a alta, né? Quando o paciente termina o tratamento dele. Se nós, psico-oncologistas, estamos ali à disposição, ou somos encaminhados, né, até nos nossos consultórios, pessoas, né, que precisam dar continuidade à sua vida agora, né, sem mais aquela rotina de tratamento, que às vezes as pessoas ficam, né, sem saber muito o que fazer depois disso tudo, nós vamos estar preparados para acolher essas pessoas, porque sabemos, né, nós somos preparados dentro das nossas formações, né, dentro dos nossos saberes, né, em psico-oncologia, todo um processo, por isso que é importante que tenha a formação, né? Que se conheça a história, como nós falamos aqui há pouco, a história da psico-oncologia, saber que existe uma sociedade, que essa sociedade tem os recursos do conhecimento, da informação, para que estejamos preparados para receber um paciente oncológico, né? Então, a nossa abordagem, né, o nosso trabalho e atuação está muito voltado, né, para isso.
Um trabalho bem complexo e fundamental, né? Como é Muito, importante esse trabalho. E muito, aí, muito. agora em outubro, né? Nos meses de outubro, a gente tem a campanha do Outubro Rosa, né? Como que surgiu essa campanha do Outubro Rosa e qual a importância da campanha do Outubro Rosa? Uhum. Então, Outubro Rosa e câncer de mama é a menina dos meus olhos, né? A menina dos meus olhos, porque quando eu comecei, né, lá em 2010, né, estou fazendo aí 11 anos, 10 anos de pesquisa em câncer de mama. Eu ficava muito intrigada, né, que os estudos da psiconcologia, ela se voltava sempre para, como eu falei até agora, diagnóstico, tratamento e pós-alta, sobrevida, né? E eu me inquietava muito, eu falei, gente, e antes disso tudo? A gente não tem como atuar? A gente não pode fazer nada? Será que a gente não pode preparar a população, no modo geral, sobre esse assunto, sobre câncer, né? E seria aí todos os tipos envolvidos. Então, assim, os meus estudos desde 2010, eu venho trabalhando muito dentro da parte da prevenção e detecção precoce, né? Que, sim, é uma área de atuação, né? Que nós podemos trabalhar e temos muita coisa para trabalhar. O Outubro Rosa entra aí também, né? Porque o Outubro Rosa é um período de campanha, né? É um período em que se fala maciçamente, né? Em vários canais de mídia, principalmente, né? Sobre o câncer de mama. E o objetivo do Outubro Rosa é levar informação para mulheres, mais especificamente, né, mulheres que ainda não foram diagnosticadas com câncer de mama, né, mulheres ainda leigas e também sem ser pacientes, para que elas saibam que o câncer de mama ele pode ser curado, porém ele precisa ser achado e detectado precocemente, não pode ser encontrado muito avançado, porque assim como qualquer outra doença, não precisa ser câncer, como qualquer outra doença, vai ser mais difícil de tratar, vai ser mais difícil de curar e por aí vai, né? Então, o Outubro Rosa, ele nasce nos Estados Unidos, né, por volta do ano de 2003, por uma paciente que era paciente de câncer, né? A Susana Holmes, acho que é isso o nome, em 2003, e ela cria uma fundação, né, que ela queria, depois de ser diagnosticada, ela queria que pessoas tivessem um suporte, onde pudesse, né, também divulgar sobre o câncer de mama, dizer para as pessoas isso, olha, se você achar cedo, né, se você encontrar, se você tiver que ser diagnosticado, que seja diagnosticado cedo, mas para isso você precisa fazer algumas coisas que são importantes, né? Respeitar o que, por exemplo, a Sociedade de Mastologia pode dizer, que a partir dos 40 anos fazer uma mamografia, etc. Então, ela começa esse movimento. Infelizmente, depois de um tempo, ela vem a falecer, mas a irmã dela continua e aí começa a tomar essa proporção toda, né, de campanhas. No Brasil, começa em São Paulo, em 2008, quando o Estado, né, no caso lá, o município, na verdade, começa a fazer essa parte de iluminação rosa, né? Então, os monumentos mais importantes em São Paulo começam a receber a iluminação rosa e começam a divulgar. Nisso o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, que é aqui no Rio de Janeiro,
né, do Ministério da Saúde também começa a aderir, né, à campanha do Outubro Rosa, fazendo divulgações, inclusive começa-se a contratar a própria Brasileira de Mastologia, artistas que tenham sido diagnosticadas com câncer de mama para serem ícones da campanha, né, nos anos que assim se sucederam, né, entendendo que essas pessoas são referência, né? Então, esse movimento Outubro Rosa, ele começa a tomar muita proporção, né? A cada ano a gente percebe que as pessoas aderem mais, você começa a ver as pessoas vestidas mais de rosa, principalmente as mulheres. Então, o objetivo do Outubro Rosa é dizer para a população, olha, só lembrando a vocês, mulheres, vocês fizeram a sua mamografia? Você já foi ao seu mastologista? Né? Por quê? Porque já é comprovado, né, já há muitos anos, de que o câncer de mama, sendo diagnosticado precocemente, ele tem cura. Então, o objetivo também da campanha é desmistificar, né, esse acesso ao rastro que a gente chama de rastreamento mamográfico, né? Porque as pessoas no Brasil, a gente tem um histórico, já falando de história, ele tem um histórico de dizer o seguinte lema, né? Quem procura, acha. Né? Então, eu não vou procurar porque eu não quero achar, não quero saber que eu tenho câncer. Não, é o contrário. Né? A gente precisa instalar na população de quem procura, inclusive foi lema de campanha da FEMAMA. A FEMAMA é uma federação, né, uma ONG muito respeitada em São Paulo, né, de pessoas muito competentes, e o lema deles foi o seguinte: quem procura, acha, quem procura, cura. Né? Então, esse é o objetivo da campanha de Outubro Rosa, né? Desde aí de 2003, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, e hoje no mundo inteiro, né? Inclusive no nosso Brasil, né? A gente pode ver que desde sexta-feira, dia 1º, né? A gente já tem referências aí de monumentos, né? Geralmente são monumentos históricos principais em cada cidade, já iluminados de rosa, para chamar a atenção das pessoas, para chamar a atenção das mulheres, de que, oi, se você não fez sua mamografia, lembre-se, você tem que fazer. Né? Por quê? Porque fazendo a mamografia, né, é possível, se você tem se você tem que ter um diagnóstico de câncer, ele vai ser diagnosticado de forma adequada e você vai poder, né, ter uma possibilidade de cura muito maior. Então, historicamente, o Outubro Rosa ele tem essa nuance aí de realmente alertar as pessoas. E veio por uma paciente, né, de câncer de mama lá nos Estados Unidos, a Suzana, que entendeu, poxa, eu tive o meu diagnóstico, mas e as pessoas? Será que elas estão sabendo que elas têm que fazer isso? Será que elas sabem que tem que fazer uma mamografia? Né? Então, vamos ajudar as pessoas. Então, é uma forma de informação, né, para as pessoas, para as mulheres mais especificamente. É isso, gente, a cultura da prevenção, né? No Brasil a gente não tem de uma maneira geral, como você falou, né? Vamos prevenir para não precisar remediar tanto, né? Exato, exatamente. E para o câncer de mama é fundamental, né? É fundamental. E é possível, né? E é possível. Por meio da mamografia, hoje está se falando muito, né, da importância da ressonância magnética, né? Porém, a ressonância é algo muito caro, né? A nossa realidade hoje de SUS, né? Isso ainda está um pouco distante, mas a mamografia continua sendo, né, o caminho para a detecção precoce do câncer de mama. Né? Essa consciência é importante. Essa consciência. E o Outubro Rosa é isso, é trazer a informação correta, né, de maneira clara, de maneira acessível,
né? É ir para a rua, né? É falar com as pessoas que são interessadas nesse assunto, né? Então, a ideia lá atrás, em 2003, 2009, foi essa, né? É lembrar disso o ano todo, mas em outubro a gente cola a etiquetinha para não esquecer, né? É o alerta, né? É, isso aí. E quais que você considera que são os principais desafios da psico-oncologia aqui no Brasil? O que a gente vê aí em termos de futuro? O que ainda não está caminhando tão bem? Tá. Então, já melhorou muito, né, essa questão do conceito de saúde mental, né? A gente pode começar por aí. Eu acredito, Adriana, que pós-pandemia, e já agora, ainda a pandemia não acabou, mas a gente já começa a perceber que mundialmente, né, isso foi um ganho que a gente teve, que o mundo teve, de perceber a importância da saúde mental para a vida. E quando nós falamos de oncologia, nós estamos e precisamos entender que oncologia, apesar da doença, também pode ser vida. E a minha saúde mental para o enfrentamento de um diagnóstico de câncer é importantíssimo. Então, eu acho que essa casada aí, eu acho que essa junção de aprendizado da pandemia, né, com a necessidade de ter uma saúde mental, né, com mais qualidade, né, pode ajudar muito nós na psico-oncologia e, consequentemente, os pacientes oncológicos. As dificuldades que temos hoje, né, e a gente vai ter que ir para a nossa rede pública de atendimento, né, que é o SUS, a nossa dificuldade continua sendo gestão e continua sendo investimento, né? Infelizmente, a quantidade de psicólogos, a quantidade de psico-oncologistas que são contratados, que passam em concurso, né? Concursos que dão ali uma vaga, né? Quando abre um concurso, é uma vaga, 2 vagas de psicólogos, né? Para atender uma rede pública, né? Enorme. A demanda é muito grande, né? Então, a nossa dificuldade hoje, eu entendo que parte por aí. Primeiro, né? É ter este profissional para que ele possa fazer o trabalho necessário de estar junto ao paciente, à família desse paciente oncológico dentro dessas instituições, de maneira a levar um cuidado à saúde emocional, para o enfrentamento desse momento difícil, para a aceitação do tratamento, que é uma parte muito complexa, né? Muitos pacientes não querem fazer tratamento ainda, né? A gente encontra ainda muita resistência. Às vezes, no meio do tratamento, esse paciente quer desistir, porque ele já não aguenta mais, ou porque ele não tem dinheiro, né, para pagar uma passagem, uma companhia, né, para poder ir no hospital de referência. Então, são inúmeras dificuldades que o paciente tem. Se nós temos profissionais capacitados, né, para estar junto desse paciente, pelo menos, né, dar esse suporte emocional para ele e para a família, eu creio, né, e a ciência também, os estudos comprovam isso, que a gente consegue minimizar muito, né, o sofrimento psíquico e emocional dessa pessoa. Então, a gente precisa que, em termos governamentais, principalmente, haja um reconhecimento da necessidade desse profissional nesse corpo, né, profissional dessas instituições que trabalham com pacientes oncológicos. Então, hoje, o corpo profissional de psico-oncologistas nas instituições,
oncológicas é muito reduzido, né? E a gente precisaria de ter mais acesso, de gente ter, né, pessoas sendo profissionais, sendo contratados para, né, ajudar esse processo. E isso não ajuda só o paciente, né? Nosso trabalho também é com equipe. Nosso trabalho é nessa tríade, né, que a gente chama, né? O paciente, a família e os profissionais de saúde que estão envolvidos, né, com essas pessoas, né? Então, assim, o nosso trabalho com os profissionais de saúde é intenso, né? A gente está sempre em conversa com essas pessoas. Então, o corpo médico, o corpo, por exemplo, de enfermeiros é enorme, claro, tem que ser, né? Mas e os psico-oncologistas? Quantos nós temos? Quando temos? Embora seja obrigatório. Então, por ser obrigatório, aí tem um. Então, eu entendo que a nossa história enquanto psico-oncologista está bem mais estruturada, já conquistamos muito o nosso espaço, mas ainda isso é muito precário, mas por conta da abertura e do reconhecimento, né, de cima, né, de pessoas que estão, né, no patamar mais superior de gestão, principalmente, que amplie a nossa possibilidade de atuação, né? Então, em termos da psico-oncologia, a dificuldade é essa. Agora, os nossos pacientes encontram dificuldades enormes, assim, infinitas, né? Dentro, principalmente, da rede pública, para poder fazer seus diagnósticos e tratamentos. Pois é. E para quem gostou do que você falou, quem se interessou em conhecer um pouquinho mais a área, quem se interessou, né, em, quem sabe, aí, ser um psico-oncologista também, o que você indica, por onde começar? Tem alguma leitura, enfim, qual o caminho inicial aí? Sim. Então, eu trouxe aqui algumas leituras básicas que são referência. Um primeiro, que é o primeiro livro, né, ele é até chamado, eu não sei como é que ele vai aparecer aqui. Na sua frente ele aparece. Tá. Introdução à Psico-Oncologia, que é justamente da Magui, da Maria Margarida de Carvalho, sendo que esse livro aqui já é esgotado, eu acho que nem em estante virtual vai ser encontrado, a não ser sebo, tá? Pode ser que vocês encontrem. É uma delícia de livro, ele é bem básico e conta a história, né, da psico-oncologia também, e todos os estudos iniciais, né? Esse aqui, tá ok aí? Sim, temas em psico-oncologia. Isso. O Temas é a Bíblia da psico-oncologia no Brasil. Aqui estão todas aquelas pessoas de referência que eu listei aqui para vocês, né? Estão todos aqui, né? Todas as minhas referências em psico-oncologia, eles são, né, incríveis. Então, é uma Bíblia, vocês encontram no próprio site da editora Sumos, né? Ele é vendido ainda, está sempre em revisão, em novas edições, tá? Legal. Isso é fácil de achar. Aqui também, esse livro, né, que é Psico-Oncologia, Assistência Humanizada e Qualidade de Vida, onde eu tenho 3 capítulos, e um deles, inclusive, eu falo sobre humanização, né, dentro da psico-oncologia e da necessidade, né, desse viés, né, de humanização. E esse livro, ele foi gerado da minha turma de psico-oncologia de pós-graduação lá na FELUMA, que é a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, né? E na época era a única especialização em pós-graduação que nós tínhamos no Brasil, isso em 2011. Muito recente, hoje, né? É recente. É recente. Na verdade, minto, na época era a única que tínhamos, mas já havia esse grupo,
né, inicial de psiconcologia no Brasil, já tinha, quando eles formaram a SBPO, foi justamente na formação de um curso, né, que a própria sociedade fazia, ministrava, né, para a formação de novos psiconcologistas. Sim. Né? E aí foi se criando novas pessoas e foi formando a própria sociedade por meio desse curso que era dado na época, lá em 94, 1994, 95. O que ainda assim, em termos de história, é muito recente, né? Muito 94. recente. Muito recente, né? E por isso que também, assim, a gente ainda encontra algumas dificuldades, justamente porque é novo, muitas pessoas não conhecem, os próprios, muitos médicos, né, ainda nunca tiveram experiência em trabalhar com um psiconcologista para entender a importância, né, que se tem desse profissional. Então, essa divulgação que vocês estão fazendo, esse apoio, né, de contar a história da psiconcologia, né, e tudo mais, isso é fundamental para a gente também, né, cada vez mais estar divulgando o trabalho e as pessoas conhecendo e, consequentemente, aderindo também ao trabalho, né, que a gente faz. E então nós fizemos esse livro, lançamos esse livro é da editora Comênios, né, que também pode ser acessado pela editora e tentar adquirir o livro. Eu não tenho mais exemplares, acabou. Esse nós lançamos em 2013. Esse livro, o lançamento dele foi em 2013. Também as pessoas podem acessar o próprio site da SBPO, né? E lá também tem várias informações, né? Tem alguns artigos, né? Tem a área de artigos e mais. Até para conhecer a sua coordenação local, né? Se no seu estado tem. Isso, e tem lá, né, as regionais também, tem ícones para poder acessar, e tem no Instagram, né? Tem o SBPO, arroba SBPO Brasil, e tem as regionais, SBPO Rio, RJ, SBPO DF, Distrito Federal, e assim sucessivamente, né? E tem o meu Instagram também, que eu falo muito sobre isso, né? Esse mês eu inclusive, estou fazendo vou começar hoje, né? Alguns vídeos de informação sobre o câncer de mama, por conta do Outubro Rosa. Então, é Gláucia Pina Psi, é o meu Instagram, tá? E as pessoas realmente se integrarem com isso, e é muito importante. Outra referência também que a gente tem hoje, no Rio de Janeiro, é o curso de pós-graduação e especialização em psiconcologia da PUC-Rio, né? E a nossa presidente Rio é coordenadora, que é a Luísa Polessa, juntamente com a Érica Palotino, né? Que são fantásticas também. Então, a gente está aí no meio dessa galera toda, dessas pessoas incríveis, né? Tentando fazer sempre um trabalho, né, de qualidade, com muita ética, com muito respeito, né? E o que mais o paciente oncológico precisa é de respeito. Sem dúvida. Muito respeito. Muito respeito. Gláucia, agradeço imensamente o seu tempo aqui com a gente. Fala com muita propriedade, é muito gostoso ouvir você falar, dá vontade de ficar horas e horas aqui te ouvindo falar. Se deixar, a gente fica falando horas e horas. Então, te agradeço muito em nome do CLI, da professora Ana Jacó. Se você quiser deixar um recadinho final aí para quem está assistindo essa entrevista, fica à vontade. Então, gente, a psiconcologia é uma subespecialidade, né, da psicologia da saúde, da oncologia, mas ela é uma filosofia também. Então, vocês, alunos de psicologia, busquem conhecer. Sim, é muito gostoso, é muito agradável. Nós podemos estar junto de pessoas que, naquele momento, por exemplo, de um diagnóstico que você tem câncer, né, tem alguém do lado, né? Tem alguém que ele sabe que pode
está junto com ele, que está compreendendo o momento que está passando. Então, o nosso trabalho é muito pautado nisso, né? No cuidado emocional e do cuidado e respeito do momento daquelas pessoas, né? Que não é mais, né? Câncer não é mais uma sentença de morte, né? Nós hoje temos tantos recursos, mas a nossa população não sabe disso. A nossa população ainda não sabe do progresso que a oncologia já alcançou. E quem pode dizer isso, né? Numa linguagem mais apropriada para a população, somos nós, psicólogos, sim, né? Nós temos essa técnica, né? Nós aprendemos essa técnica de compreensão do outro, né? De sabermos como comunicar para o outro de modo que ele possa compreender melhor. Então, essa é a nossa missão como psico-oncologistas. Então, se você tem interesse, né, de conhecer mais, busque esses locais, esses livros, né, que eu indiquei aqui, e eu tenho certeza que no nosso grupo, que lá na nossa sociedade, né, você será muito bem recebido. Né? Então, estamos aqui, estamos à disposição. Eu quero agradecer imensamente esse convite, né, que eu recebi com muito carinho, e espero, né, ter contribuído, né, positivamente para cada um de vocês. Adriana, muito obrigada. Com certeza. E se você também gostou, assim como eu, curte aí o vídeo, compartilha o que a gente está falando aqui, né? Essas informações precisam ser compartilhadas, tanto para os pacientes, né, para as pessoas em geral, falando de prevenção, para os alunos de psicologia, psicólogos que não conhecem a psico-oncologia. Então, compartilhe com quem você acredita que pode se beneficiar dessa aula que a Gláucia deu para a gente. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para os próximos vídeos. E até a próxima.